O estúdio estava eletricamente carregado. O clima era de tensão, como se o público soubesse que o que estava prestes a acontecer seria um embate marcante entre duas personalidades poderosas. De um lado, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, conhecida por seu apoio incondicional aos valores conservadores e pela postura firme em sua defesa da família tradicional. Do outro lado, Eliana, uma das apresentadoras mais populares da televisão brasileira, com uma carreira sólida e uma posição pública que a coloca em um espectro mais progressista. O apresentador, reconhecendo a magnitude do confronto, iniciou a conversa com uma introdução provocativa. Hoje temos no estúdio um debate de gigantes. De um lado, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama e defensora dos valores familiares tradicionais. E do outro, Eliana, uma das apresentadoras mais respeitadas da televisão, que sempre se posicionou como uma defensora da inclusão e da diversidade. O que se espera é um confronto direto sobre os valores que guiam nossa sociedade. Michele, com o olhar firme e a postura confiante, não hesitou em responder. Eliana, eu respeito o seu trabalho, mas o que você não consegue perceber é o estrago que a ideologia progressista tem causado em nossa sociedade. Você e tantos outros da mídia estão ajudando a promover um modelo de Brasil que afasta os valores tradicionais da família, da fé e da moralidade. A verdadeira mudança que o Brasil precisa passa por um retorno a esses valores que formaram nossa base e que agora estão sendo atacados. A plateia estava atenta, dividida entre aplausos e murmúrios de curiosidade. Eliana, visivelmente tranquila, estava pronta para responder. Ela sabia que esse confronto poderia ser um divisor de águas não apenas para sua imagem, mas para a forma como a política estava sendo discutida no Brasil. Eliana, que havia escutado atentamente as palavras de Michele, não deixou o tom de confronto passar sem sua resposta. Com a calma que a caracterizava, ela sorriu levemente e, com o microfone em mãos, respondeu: Michele, eu respeito profundamente os valores que você defende. No entanto, o que você chama de valores tradicionais não pode ser imposto como a única visão possível de Brasil. A diversidade de opiniões, de ideais e a liberdade de expressão são o que tornam a nossa democracia forte. A mídia, como você falou, tem seu papel de questionar e trazer à tona os debates necessários para que possamos crescer como nação. Não é sobre manipulação, é sobre trazer à luz tudo aquilo que está sendo escondido. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia e para Michele. O Brasil precisa de um debate saudável, onde as vozes conservadoras e progressistas possam coexistir, onde possamos discordar, mas sempre em respeito. O que a mídia precisa é de mais responsabilidade, mas também de mais espaço para ouvir diferentes pontos de vista, sem ser chamada de manipuladora, apenas por fazer o seu papel de informar. Michele, sem perder tempo, rebateu com firmeza. Eliana, você fala sobre liberdade de expressão, mas o que vejo hoje é uma tentativa clara de moldar as opiniões das pessoas. A mídia, ao invés de abrir espaço para o verdadeiro debate, tem distorcido informações e tem se posicionado de uma maneira que favorece uma ideologia que não representa o povo brasileiro. E é por isso que eu te pergunto, você acredita que uma figura como o Manual do Patriota Cristão, que revela o que está acontecendo nos bastidores, deve ser silenciada? Ele está incomodando, porque mostra exatamente isso, como a mídia manipula a verdade e afasta a fé cristã das nossas casas. A plateia agora estava dividida. Alguns aplausos para Michele e outros murmúrios de apoio a Eliana. A tensão no ar era clara e o debate estava atingindo seu ápice. A apresentadora, tentando manter a compostura, se preparava para um novo giro na conversa, mas Michele, aproveitando a pausa, fez uma afirmação poderosa. Se as pessoas querem ver a verdade, elas precisam estar dispostas a olhar para ela, mesmo que ela desafie tudo o que conhecem. O Manual do Patriota Cristão não é só mais um livro, ele é a chave para entendermos o que realmente está acontecendo em nosso país. A tensão no estúdio aumentava a cada palavra. Eliana, mantendo a calma, respondeu de forma mais incisiva. Michele, eu respeito sua visão, mas o que você diz sobre a mídia não é verdade. Não podemos tratar todos os jornalistas e veículos de comunicação como vilões. A mídia tem o papel de questionar
investigar e trazer à tona aquilo que o público precisa saber. Não podemos simplesmente fechar os olhos para a complexidade da situação política e social que o Brasil enfrenta e nos basearmos em teorias que muitas vezes mais confundem do que esclarecem. A liberdade de expressão é o que garante que todos possamos discutir sem medo o futuro do nosso país. Ela olhou diretamente para Michele e continuou: a democracia não se constrói com muros. Precisamos de mais diálogo, mais compreensão e, principalmente, respeito pelas opiniões divergentes. O que você defende na prática é a imposição de uma única narrativa à sua. E, sinceramente, isso é um risco para qualquer sociedade. Michele não se intimidou e, com um olhar firme, rebateu: Eliana, você fala de democracia e diálogo, mas o que vejo é um esforço constante para moldar a opinião pública a partir de uma perspectiva que não representa a maioria dos brasileiros. A mídia tem sido usada para distorcer fatos, manipular emoções e criar uma narrativa que favorece apenas uma parte da população. E quando você diz que precisamos de mais compreensão, você esquece que a verdadeira compreensão vem quando as pessoas podem realmente ter acesso à verdade e não àquilo que é imposto para manter um sistema falido. A plateia estava completamente envolvida, com alguns aplaudindo as palavras de Michele, enquanto outros pareciam refletir sobre o que Eliana havia dito. A apresentadora mais uma vez tentou retomar a conversa, mas o clima no estúdio já estava tão carregado que qualquer movimento parecia ser acompanhado por uma pressão crescente. O confronto estava se tornando mais do que uma simples discussão, era um jogo de forças que refletia o futuro do Brasil. Eliana, com um leve suspiro, finalizou: eu sinceramente acredito que o Brasil precisa de mais união e respeito. Não podemos seguir com esse ciclo de divisão onde qualquer voz contrária à sua é chamada de inimiga. O que você diz pode até parecer justificável, mas só estaremos realmente unidos quando conseguirmos dialogar, respeitar e construir uma sociedade onde todas as opiniões possam ser ouvidas sem que ninguém seja silenciado. A tensão estava no auge. A plateia observava atentamente, dividida entre os dois lados. Michele, com sua postura implacável e firmeza nas palavras, sabia que aquele era o momento de dar o golpe final no debate. Ela olhou para Eliana, mas ao invés de continuar com ataques diretos, ela se concentrou no que considerava a verdadeira questão em jogo. Eu entendo o que você está dizendo, Eliana, e concordo em parte. O Brasil precisa de diálogo. Mas o que você não percebe é que esse diálogo que você defende tem sido, em muitos casos, uma armadilha. A mídia, em vez de ser um agente de união, tem sido um vetor de manipulação. Não é sobre silenciar opiniões, mas sim sobre dar espaço para uma realidade que tem sido negligenciada por muito tempo. Quando falamos sobre liberdade, precisamos de uma liberdade verdadeira, não uma liberdade que apenas favoreça um lado da história. Ela fez uma pausa à plateia em silêncio absoluto, esperando por sua próxima afirmação. A questão não é ser contra a mídia ou contra a democracia. A questão é que, ao longo dos últimos anos, a democracia no Brasil tem sido distorcida por uma narrativa que não representa a maioria dos cidadãos. O Manual do Patriota Cristão não é só um livro, ele é a voz daqueles que estão cansados de ser manipulados, que não aceitam mais ver sua moral e valores sendo atacados por aqueles que deveriam ser os defensores da verdade. Os aplausos começaram a surgir, principalmente entre os que se identificavam com as ideias de Michele. Eliana, visivelmente incomodada, não podia deixar que o debate se encerrasse sem mais uma tentativa de resposta. Michele, você fala de liberdade e moralidade. Mas qual é a moralidade que você defende? A moralidade que exclui, que discrimina, que oprime as minorias. O Brasil precisa de uma moralidade inclusiva que respeite a diversidade, que aceite as diferenças. O Manual do Patriota Cristão pode até dizer o que você quer ouvir, mas não podemos seguir mais com essa visão restrita que, no fundo, perpetua a divisão. Michele, mais uma vez, cortou sua fala com uma resposta rápida. E você, Eliana, fala em inclusão, mas não consegue enxergar que as ideias conservadoras, as que defendem os valores da família e da fé, são o que realmente está trazendo o Brasil de volta para o caminho certo. Estamos cansados de ser marginalizados,
de ver nossa moral atacada. E é isso que as pessoas precisam começar a entender. A plateia, agora mais dividida do que nunca, começou a reagir de forma mais visível. A conversa estava prestes a chegar ao seu clímax e ninguém sabia o que viria a seguir. À medida que o debate se intensificava, as palavras de Michele Bolsonaro e Eliana começaram a ecoar para além do estúdio. O que parecia ser um confronto entre duas personalidades da mídia brasileira logo se transformou em um tema viral, com milhares de pessoas debatendo sobre o papel das figuras públicas na política e na sociedade. A plateia estava dividida, mas muitos não conseguiam desviar o olhar absortos no que estava acontecendo. Michele, com sua postura firme, havia feito pontos contundentes que ressoaram naqueles que se viam como marginalizados pelos discursos predominantes na mídia. Ela sabia que o impacto de suas palavras estava se expandindo para muito além daquele estúdio. Fátima Bernardes, que estava acompanhando o programa à distância, comentou nas redes sociais sobre o embate, chamando a atenção para o debate de ideias, enquanto o público continuava a reagir online. As reações eram intensas com a hashtag #MicheleVCeliana, dominando o Twitter, e um número crescente de vídeos e postagens sendo compartilhados, repercutindo o embate de ambos os lados. Michele, sem hesitar, endossou seu posicionamento mais uma vez. Eu entendo que você, Eliana, defenda a inclusão, mas a verdadeira inclusão não vem com a imposição de uma única visão de mundo. Não é sobre forçar uma moralidade, é sobre respeitar os valores de todos os brasileiros, e o Manual do Patriota Cristão é um reflexo disso. As pessoas estão buscando a verdade, a liberdade de expressão e a oportunidade de viver de acordo com suas próprias crenças. A plateia parecia se dividir ainda mais. Enquanto alguns aplaudiam com entusiasmo, outros se mantinham em silêncio, absorvendo as palavras. Eliana, embora visivelmente desconfortável com a pressão, manteve sua compostura. Michele, você fala de inclusão, mas o que você realmente quer dizer é que só os valores conservadores são válidos. O que a sociedade precisa é de mais respeito pelas diferenças, não de um retrocesso no tempo, onde a moralidade é definida por um único grupo. A liberdade de expressão deve incluir todos, não apenas os que pensam como você. A troca de farpas e visões opostas continuava a atrair os olhares da plateia, com o debate se tornando cada vez mais acirrado. Fora do estúdio, nas redes sociais, o confronto era comentado por celebridades políticos e cidadãos comuns, que viam na troca de palavras uma representação da divisão política do Brasil. O confronto entre Michele Bolsonaro e Eliana finalmente se aproximava do fim, mas as repercussões do debate estavam apenas começando. As redes sociais estavam fervendo com as opiniões de ambos os lados. As discussões eram intensas com a hashtag #MicheleVCeliana, permanecendo nos tópicos mais comentados do dia. A polarização era clara, enquanto muitos apoiavam Michele defendendo suas visões conservadoras e criticando a manipulação da mídia, outros se alinhavam com Eliana, acreditando que a verdadeira mudança viria da inclusão e da aceitação das diferenças. O apresentador, sentindo que o tempo estava se esgotando, pediu para que ambos os participantes fizessem suas considerações finais. Eliana, com um sorriso tranquilo, iniciou sua última intervenção. Eu sou uma grande defensora da liberdade de expressão e da importância da democracia, mas acredito que, para o Brasil avançar, precisamos garantir que todos tenham uma voz não. Só aqueles que compartilham uma visão única de mundo. A pluralidade de ideias é o que vai nos ajudar a construir um país mais justo, com respeito e dignidade para todos. Eu defendo um Brasil em que a mídia seja livre e que as pessoas possam pensar e expressar-se, e viver sem medo de serem silenciadas. Ela fez uma pausa olhando diretamente para Michele antes de concluir. O Brasil precisa de mais amor, mais empatia e mais respeito. Acredito que juntos podemos fazer o Brasil melhor, não com imposições, mas com um diálogo constante. Michele, sem hesitar, deu sua resposta final. Com a mesma firmeza de sempre, ela olhou para Eliana e para a plateia, antes de falar com um tom desafiador. Eu não nego a importância do diálogo,
Mas o que temos visto é uma tentativa de silenciar aqueles que pensam de forma diferente. O que o Brasil precisa é de verdade e moralidade. E não podemos continuar permitindo que a mídia e as elites manipulem as informações e as opiniões da população. O Manual do Patriota Cristão está ganhando destaque porque ele expõe o que muitos têm medo de admitir. A verdadeira moralidade está sendo abafada por uma ideologia que não representa o povo. O que precisamos é de uma revolução na forma como entendemos o Brasil e os seus valores. O povo brasileiro não é ingênuo e está cada vez mais consciente do que está sendo feito para distorcer a realidade. A plateia dividida começou a aplaudir. Alguns manifestaram apoio fervoroso à postura de Michele. Outros estavam em silêncio, refletindo sobre o que havia sido dito. O debate, embora tenso e polarizado, trouxe à tona questões fundamentais sobre a política brasileira e o papel da mídia na formação da opinião pública. E aí, pessoal, o que acharam desse embate entre Michele Bolsonaro e Eliana? Quem vocês acham que saiu vencedor desse confronto? Será que é possível encontrar um meio-termo entre essas visões tão opostas? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais debates como este. Nos vemos no próximo vídeo.